Fala galera, e aí, tudo bem? Eu queria, bom, como eu já fiz alguns vídeos, né, falando da volta de Cristo e como a gente está perto da volta dele, né, eu gostaria de manter a mesma linha, falando agora nesse estudo, né, como que é, quem são as pessoas que vão para o céu, quem que não vão? A Bíblia ela declara, né, nos dá alguma luz sobre isso. E eu gostaria de passar, né, essa luz que eu recebi. Eu gostaria que vocês soubessem que, tipo assim, eu não sou um pregador, certo? Eu não sou pastor, não sou teólogo, nunca estudei teologia, mas eu estudo bastante a Bíblia, né? Com muitos estudos, que nem pela Bíblia Fácil mesmo, né? Eu já estudo bastante, sempre estou estudando. Mas o que eu quero dizer aqui é a luz que eu recebi. É apenas a luz que eu recebi. E talvez eu possa estar errado, né? Não é querer julgar ninguém por aquilo que eu vou dizer aqui, mas é simplesmente querer abrir os olhos, né? Tirar essa venda maldita que a gente leva com a gente, né? Onde Satanás está tentando cegar muitas pessoas, é tirar essa venda. É tentar, assim, como que eu posso dizer, mover o nosso coração, né? Porque Jesus está próximo de voltar. Então nós precisamos mover o nosso coração e mudar o nosso estilo de vida. Então os textos que eu vou ler aqui talvez possa ser um pouco forte para algumas pessoas, mas está na Bíblia, né? E se está na Bíblia, a gente precisa, sabe, dialogar, né? Estudar sobre isso. E a gente não pode deixar esses textos de lado. Nós precisamos sim entender o que a Bíblia o que Deus quer de nós, que é o que eu falo, a gente precisa seguir a palavra de Deus, né? E não a homens, não o nosso achismo. A gente precisa fazer o que Deus estipulou para a gente, o que Deus acha que é correto, que é bom, que é certo para nós, né? Então, como por exemplo, eu gostaria de ler aqui 1 Coríntios 6:9, que diz assim: se vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus, não se enganem, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homens sexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Então, o que eu quero mostrar aqui, né, com esse e outros textos, é que a Bíblia ela nos dá, né, alguma lista de pessoas que não vão fazer parte do reino de Deus. E por favor, gente, eu não quero, não estou aqui para julgar ninguém, não é isso. Eu estou aqui para mostrar o que a Bíblia está dizendo. Apenas isso, né? Que nem aqui, por exemplo, né, fala dos adultos, dos homossexuais, os maus, os imorais. O que eu quero que vocês entendam também é o seguinte: Deus, Ele ama todas as pessoas. Todas as pessoas. Ele ama de verdade. Por isso que o Espírito Santo está trabalhando no coração de todo mundo, para que essas pessoas possam se arrepender dos seus pecados. Deus ama as pessoas. O que Ele odeia são os pecadores, o pecado. Ele ama as pessoas, ele ama o pecador, mas odeia o pecado, certo? E nós estamos tendo tempo, chance para nos arrependermos dos nossos pecados, mudar de vida, o estilo de vida. Pois não é a Bíblia que diz que em Cristo, né, quando a gente aceita Cristo, nova criatura somos, nova criaturas temos que ser. Então nós precisamos mudar de vida. Como outro texto aqui, Gálatas 5, 19 e 21. 5, 19 e 21 fala assim: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. A natureza humana. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, a feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras
e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Então a Bíblia está sendo muito clara aqui, que as pessoas que praticam essas coisas não vão receber o reino de Deus. A gente precisa parar de achar que, tipo assim, não, Júlio, mas eu amo a Cristo, né? Eu amo a Jesus, né? Eu busco a Jesus, mas essas coisas eu não vejo que tem sentido. A Bíblia fala que sim. Nós não podemos achar que só porque a gente ama Jesus, que Deus é misericórdia, que nós seremos salvos fazendo essas coisas. A gente precisa mudar de vida. Nova criatura precisamos ser. Entende o que eu digo? A gente precisa. Aí aqui em cima no 16 fala assim: não obedeça aos desejos da natureza humana. Não obedece a essas coisas. Por quê? O que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. E por isso vocês não podem fazer o que querem. Então, olha, o texto é muito claro. A gente não pode viver de achismo. Eu acho que isso não tem nada a ver. Não, eu amo a Jesus. Sabe? Mas o que eu faço não tem nada a ver. A gente precisa parar com isso. É isso que eu falo sobre as nossas vendas, sobre o que Satanás está fazendo com a humanidade. É muito perigoso, nós precisamos acordar para a vida. Acordar, porque Jesus está muito prestes de voltar. Entende? Pensa comigo, Jesus está muito próximo de voltar. Satanás sabe que ele está perto a destruição dele. Imagina o que ele está fazendo com a humanidade, com o poder que ele tem, que é muito grande. É claro que se a gente não estudar a palavra de Deus, se a gente não aceitar o que Jesus nos ensinou, é claro que ele vai conseguir nos enganar. Fazer que, por exemplo, uma bebida, eu tomo uma cervejinha de final de semana, Júlio. Não, eu só fumo um cigarrinho, né? De um cigarrinho por dia. Entende? E achar que isso não tem nada a ver. É claro que tem. Porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Eu acho que eu vou ler esse verso aqui hoje. E a gente precisa cuidar do nosso corpo. Eu não falo só do corpo, da saúde. Eu falo da língua. Pessoas que falam más de outras pessoas, fofoca. Entende? É um conjunto de fatores. Tudo aquilo que eu assisto, né, de porcaria na televisão, de músicas. Tem muita música e porcaria que a gente ouve. É um conjunto de fatores. Eu não falo só de bebida, de cigarro. Não, é tudo. É tudo, é um conjunto. Então eu vou ler aqui de novo, finalzinho, ó. E por isso vocês não podem fazer o que vocês querem, o que a gente quer. A gente não pode fazer o que a gente quer, nós temos que fazer o que Deus quer. É isso que importa. O preço da cruz foi muito caro. Só que a salvação é de graça. Só que nós precisamos obedecer a Deus. Fazer o que Deus pede. E não achar que só porque eu amo a Cristo, eu tenho Jesus no meu coração, que eu posso fazer o que eu quero. Não é o que a Bíblia fala. Pelo menos é essa luz que eu recebi, né? Pelos estudos que eu tenho da palavra de Deus. Aqui em Efésios 5, de 3 a 5, diz assim: vocês fazem parte do povo de Deus. Portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Olha a seriedade. É por isso que eu falo, a Bíblia, gente, pelo menos para mim, ela não é brincadeira. Uma coisa que eu tenho dentro de mim, é claro, a gente não vai ser perfeito. A gente não vai conseguir chegar na perfeição
até na glorificação, quando Jesus voltar e transformar o nosso corpo, nós sermos glorificados. Aí sim nós vamos ser perfeitos. Mas existe uma grande diferença, existe dois grupos. Quem é pecador, que nós vamos ser até na glorificação, certo? E quem é pecadeiro. Essa é a diferença que eu enxergo. Entendeu? Por exemplo, vamos lá, é que nem eu bebia, fumava, entende? Entrava em site pornográfico, entendeu? Tudo isso a gente tem que deixar ser nova criatura. O que aconteceu com a minha vida? Em oração, o estudo da palavra, né? Como eu já disse no vídeo anterior, quando eu estudei Apocalipse, comecei a estudar Apocalipse, a minha vida começou a mudar. Porque eu comecei a querer ser nova criatura. Eu comecei a deixar a bebida, comecei a deixar o cigarro, comecei a deixar a droga, porque eu fumava maconha. Entende? Eu comecei a deixar essas coisas. Mas assim, em oração, com muita persistência. Entende? Então assim, e outra coisa, eu não deixei de ser pecador. Eu continuo sendo pecador. Tem coisas que eu ainda faço, né, que não é certo. Mas eu busco, eu falo assim, eu não fico alimentando aquele pecado. Não, eu faço ao contrário, eu oro a Deus, peço ajuda a Jesus. Né, porque eu falo assim, Satanás sempre vai colocar alguma coisa. Se você venceu isso, se você venceu aquilo outro, sempre Satanás sabe do nosso ponto fraco e ele sempre vai colocar empecilhos. E é essa a diferença. A gente não aceitar esses empecilhos, mas sim, em oração, a gente tentar vencer esses pecados, não ficar acariciando esses pecados. Isso é ser pecador, no meu modo de pensar. Não é ser pecadeiro. O que é ser pecadeiro para mim? Já que eu não consigo. Não, eu não consigo. Não, deixa quieto. Eu não consigo mesmo, então vai. Eu vou continuar bebendo a minha cervejinha, fumando meu cigarrinho, falando mal dos outros. Não. A gente não pode desistir. A gente tem que sempre continuar tentando, orando, continuar. Deus quer pessoas assim, pessoas que persistem. Né? Não pessoas que, né? Eu não consigo, então deixa quieto. Né? Não, a gente não pode ser assim. Continuando. Não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Olha só, nem palavras, a gente que aceita Jesus, devemos ficar falando. Entendeu? As nossas palavras têm que ser ao contrário disso. Aí diz aqui, pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Fiquem certos disso. Jamais receberá uma parte do reino de Deus. De novo, jamais receberá uma parte no reino de Deus, de Cristo e de Deus, qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçosa, pois a cobiça é um tipo de idolatria. Então, assim, mais uma vez, entendeu? Pessoas assim, a Bíblia está dizendo que não vai receber o reino de Deus. Então, como que a Bíblia ela é séria? A Bíblia não é brincadeira, não é meia verdade. Entende? Não é, eu falo assim, né? Não é só amar a Jesus e ser desobediente, não adianta de nada. Né? A luz que eu recebi, eu falo que é assim, a graça e a obediência, elas andam juntas. Não tem como você só amar Jesus e ser desobediente, que não adianta de nada. E também não adianta você só ser obediente, que nem os judeus, né? Eles só guardavam a lei, achavam que era salvo só pela lei e não acreditavam em Jesus. Não adianta. As duas coisas andam juntas. Entende o que eu digo? Aí aqui também em Filipenses 3, 18 e 19, 18 e 19, diz assim, existem muitos que, pela sua maneira de viver, olha, presta atenção, existem muitos que, pela sua maneira de viver, se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz.
eles vão para a destruição no inferno, porque o Deus deles, presta atenção, o Deus deles são os desejos do corpo. Olha a gravidade, não é brincadeira. Sabe, eu não estou aqui querendo, digamos, ser chato, mas sim querer tirar nossas vendas, gente. A gente precisa prestar atenção na Bíblia, na palavra de Deus. É claro que não é fácil, porque não foi fácil para mim. Eu sou essa prova viva, por isso que eu estou aqui, sabe, dando a cara a tapa para a honra e para a glória de Deus, para que nós possamos mudar de vida. Não é fácil, mas também não é impossível. É aquilo que eu falei agora há pouco, a gente não pode desanimar, desistir. A gente tem que perseverar. Quem perseverar até o fim será salvo. Pecadores, vamos ser, se eu não consigo, nossa, eu não consigo, deixar de assistir novela que é porcaria. Digamos, vamos pôr um exemplo, que é porcaria, mas sempre tentar. Nossa, hoje eu não vou ver, e não vê. Aí amanhã você vê, tal, pede perdão, pede oração. Aí depois no outro dia você não vê de novo, aí no outro dia você não vê de novo. Aí no outro dia você vê, entendeu? Aí depois você fica uma semana sem não ver, e aí vai indo. Isso é perseverar. Eu falo isso também com cigarro, com bebida, com pessoas que falam mal, coisas más um do outro, fofoca, essas coisas. Entende? A gente precisa perseverar. Isso é ser pecador. Porque nós somos pecadores, nós somos falhos. Mas a gente não pode amar os desejos do corpo. Essa é a diferença do pecador para o pecadeiro. Continuando. Eles têm orgulho daquilo que deveria ser uma vergonha para eles. E pensam somente nas coisas que são deste mundo. Olha só, é grave. São assuntos que às vezes que nem o Jefferson Araújo, acho que é Araújo, né? que o pregador, ele fala que tem texto na Bíblia que não deveria estar ali. Entende? Porque são textos graves, né? Textos perigosos para a nossa vida. Né? Que nem fala aqui, eu vou ler de novo. Existem muitos que pela sua maneira de viver se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Inimigos da sua forma de viver. Então a gente precisa mudar de vida, mudar de alimentação, o que a gente assiste, né? Todas as outras coisas. Aí o versículo 8, 4:8 diz assim: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios. Uma pessoa que fuma merece elogios, uma pessoa que bebe merece elogios, uma pessoa que fala mal uma da outra merece elogios, né? Uma pessoa que é imoral, indecente, merece elogios? Não, não merece elogios. Por isso que está dizendo, nós precisamos encher a nossa mente dessas coisas. Deus pede para que a gente faça isso. E não é impossível. É difícil? Sim, mas não é impossível. Sabe? Tudo de bom que merece elogio. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras, com as minhas ações. E o Deus, presta atenção, e o Deus que nos dá a paz estará com vocês. E o Deus, o nosso Deus, estará com a gente. Então a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente faz, com as nossas ações, com as nossas atitudes. A gente precisa ter um discernimento sobre isso, porque eu falo por conta própria. Quando eu fumava, eu bebia, usava droga, entrava em sites pornográficos, entende? Na minha cabeça era assim, não, é só o coração, não tem nada a ver, é só o coração. A gente não consegue enxergar
Entendeu? Deus do nosso lado. A gente acha que Deus está do nosso lado, também fazendo essas coisas. Amando a Jesus, porque eu amava Jesus, eu sempre amei a Jesus. Eu sou louco por Jesus. E eu achava que ele estava comigo. E não tá. Não tá. Isso não quer dizer que o Espírito Santo não trabalha na nossa vida para que a gente possa nos arrepender, né, do pecado, da justiça e do juízo. Nos convencer disso. O Espírito Santo está aqui para isso, ele está aqui para nos convencer disso. Mas que Deus, por exemplo, está do teu lado, sentado do teu lado, assistindo uma novela que não presta junto com você, me perdoe. Eu não creio nisso. Eu não creio. Eu creio que nesse exato momento, quando você coloca um filme de Hollywood que não presta, alguma programação como novelas que não presta, os anjos que estão na sua casa, eles precisam se retirar, porque eles não podem compactuar com as coisas desse mundo, as coisas que não prestam. Entende o que eu digo? Então é por isso que aqui fala. Entende? É por isso que aqui está falando. Eu vou ler de novo. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Aí o finalzinho do 9 aqui. E Deus que nos dá a paz estará com vocês. Colossenses 3:5 diz assim: portanto, mantém os desejos desse mundo. Não, portanto, matem os desejos desse mundo que agem em vocês. Isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões mais, os desejos, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Pois é por causa destas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. Lembra que eu disse? Graça e obediência, elas andam juntas. Não adianta eu só acreditar em Jesus, amar Jesus e não ser obediente. E o inverso também é a mesma coisa. É as duas coisas juntas. Nós precisamos enxergar isso. Eu não sei quem me disse esse tempo atrás aí que me falaram assim: não, Jesus, Júlia, a gente ama Jesus, eu amo a Jesus, mas eu também creio na misericórdia de Deus. Entende? Sim, Deus é misericordioso, sim, Deus nos ama, Deus é amor, sim. Mas Deus é misericordioso com aquele filhinho. Ele está tendo misericórdia ainda com aquele filhinho, sabe, que ainda toma uma cervejinha, que está destruindo o corpo, com aquele filhinho que fuma um cigarrinho, que destrói o corpo. Deus está tendo misericórdia com aquela pessoa que fala mal de outra pessoa, com aquela pessoa que cobiça, com aquela pessoa que tem inveja, com aquela pessoa, sabe, que faz fofoca. Eu entendo de misericórdia isso. Deus está tendo ainda misericórdia com essas pessoas e com o mundo inteiro, com o mundo em geral. Mas vai chegar uma hora, em Apocalipse fala isso. Eu não sei se essa é a palavra certa que eu vou dizer aqui, mas vai chegar a hora que a misericórdia de Deus vai acabar, como acabou na época de Noé. Lembra o que aconteceu na época de Noé? Noé pregava para todo mundo, falava de Jesus, que o dilúvio estava vindo, e não sei o que tem, né? que iria matar, que eles precisavam se arrepender e entrar na barca. Deus estava tendo misericórdia com aquele povo. Até que Noé entrou na barca e o dilúvio veio, e teve que levar todas as pessoas que não aceitaram a mensagem. O que fala em Mateus ali, que vai no final do tempo vai ser a mesma coisa. Então Deus está tendo misericórdia com a gente. Só que essa misericórdia vai acabar. Uma hora ela vai acabar. Que momento que é esse? A hora que a porta da graça se fechar. A hora que Jesus sair do santuário e falar, e ele disser, né? Está feito. Acabou. Aí acabou. Quem está perdido, está perdido. Quem está salvo, está salvo. Então, aí é onde que caem as pragas, né? Então não adianta a gente só amar Jesus e não ser obediente. As duas coisas andam junto, que é o que está dizendo aqui, né? Aí o verso 8 diz assim: mas agora livre-se de tudo isso, da raiva, da paixão e dos sentimentos de ódio.
e que não saiam da boca de vocês nenhum insulto, nenhuma conversa indecente. Que vocês não falem essas coisas também. Não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha, com os seus costumes, com as coisas que você faz. Quando você aceita Jesus, nova criatura você é. E se vestiram com uma nova natureza. A gente se veste com uma nova natureza. E quando a gente aceita Jesus, a gente ama Jesus de verdade, a gente deixa essas coisas, né? As coisas carnais, as coisas, os prazeres da carne. A gente começa a amar mais o céu, mais as coisas de Deus e não as coisas do mundo. Aí continuando. Essa natureza é a nova pessoa de Deus. O seu Criador, gente, presta atenção nessas palavras, o seu Criador, o nosso Deus, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, parecida com Deus, com Jesus, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Então, como que nós possamos falar assim que a gente conhece a Deus, conhece a Jesus, se a gente não obedece eles? É o que aconteceu comigo. Eu achava que eu conhecia Jesus, mas de fato eu não o conhecia. Quando eu me converti, parei com as coisas que eu fazia, aí a minha mente se abriu. E o que aconteceu? A hora que eu olhei para trás, eu falei, nossa, como eu estava sendo enganado, que lama que eu estava vivendo. Entende? Faça uma coisa na sua vida. Se você bebe, se você fuma, se você fala mal das pessoas e coisa e tal, todas essas coisas ruins que a Bíblia está dizendo, né? Que essas pessoas que fazem as coisas não vão para o céu. Deixe essas coisas por, sei lá, por 3 meses, 5 meses, meio ano. Faz esse teste por meio ano e procure orar mais, ler mais a palavra de Deus, né? Deixar as programações de TV que nos venda e procure estudar mais a Bíblia. Você vai ver, você vai olhar para trás e você vai falar, nossa, como eu estava sendo enganado. Eu tenho certeza que você falará isso se você fizer isso, esse teste com a sua vida. Aí aqui, Colossenses 4, 12, da metade para frente fala assim, ele sempre orava com fervor por vocês. Ele pede a Deus que faça com que vocês sejam sempre firmes, espiritualmente maduros e prontos para cumprir tudo o que Deus quer. Tudo, não é metade, é tudo, gente. É aquilo que eu não sei quem que fala isso, não sei nem se a Bíblia fala isso, mas fala assim, que se a gente não entregar tudo para Jesus, a gente não entregou nada. A matemática divina é assim, né? Que nem os mandamentos que fala em Tiago 2,10. Se a gente guarda 9 mandamentos, mas a gente transgride em um, a gente é culpado de todos. Entende? 10 menos 1 é igual a 0. Se você não entregar tudo, então você não entregou nada. Não adianta entregar meia coisa, meia parte da sua vida. Você tem que entregar de corpo e alma para Jesus. Para aí sim, Jesus poder fazer a diferença na sua vida, mudar a sua vida, o seu coração. 4, né? 1 Tessalonicenses 4:3 diz assim, o que Deus quer de vocês é isso, o que Deus quer da gente é isso, que sejamos completamente santificados a Ele. Santificados, é o que eu disse. Se a gente não nos santificar, gente, ninguém vai ver a Deus. Porque a gente não pode ver a Deus se a gente não nos santificar. Porque Deus é santo, Deus é puro, Deus é perfeito. Não estou dizendo que nós seremos perfeitos aqui na terra, mas é isso que eu falei, a gente precisa tentar. Ir tentando. Nossa, eu não consigo, mas eu vou tentar. Nossa, eu não consigo, continua tentando. Nossa, eu não estou conseguindo, não desista. Esse é o segredo, não desista. Seja firme, continue perseverando, entende? Aí aqui, Romanos 13:13 diz assim,
vivamos decentemente como pessoas que vivem na luz do dia. Nada de farras ou bebedeiras, nem imoralidade ou indecência, nem brigas ou ciúmes, mas tenham as qualidades que o Senhor Jesus Cristo tem. Tem a qualidade de Jesus. E não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana de vocês. Entende? Sufoque a natureza humana, porque isso não vem de Deus. Isso vem de Satanás. Sufoque. Satanás está colocando muita coisa no mundo hoje para nos cegar, para nos tirar do caminho de Deus, para deixar a nossa mente poluída e não conseguirmos mais conseguir enxergar o que Deus está pedindo que a gente faça. Então sufoque a natureza humana e olhe mais para o céu, para as coisas do céu. Aí o último texto eu gostaria de ler, Romanos 2,7. Diz assim: Deus dará a vida eterna às pessoas que perseveram em fazer o bem e buscam a glória e a honra, a vida imortal. Deus dará a vida eterna para essas pessoas que estão perseverando para fazer o bem, que estão perseverando em querer deixar a natureza humana, os desejos do corpo, sabe, para fazer as coisas de Deus, para fazer as coisas do céu, para buscar mais a Jesus e amar cada vez mais a Jesus. Então faça isso, busque mais a Jesus, ore mais, não desista. Se você tem essas coisas dentro de você, como eu tive, gente, eu tinha essas coisas e eu gostava de fazer, era muito bom. Entende? É aquilo que eu falo. Se drogas, bebidas, farra fosse ruim, ninguém fazia. Ninguém fazia. Hoje muitas pessoas fazem e gostam e acham que está certo e é isso mesmo, é só amar Jesus, eu sou salvo pela graça, eu estou na graça e a lei que se dane, a obediência que se dane, isso foi abolido. Não, não, não. Está vendo por que as pessoas não conseguem entender a verdadeira verdade? Porque elas não deixam essas coisas do mundo. Como que Deus possa entrar na mente e mostrar a verdade se elas estão poluindo a mente? Que é onde que Deus precisa da gente. Então, gente, preste atenção, busque mais a palavra de Deus em oração. Eu só estou aqui assim mostrando, querendo abrir a mente, as nossas mentes, né? Eu estou aqui querendo mostrar o que está na Bíblia, porque Jesus está voltando e nós precisamos tomar uma posição. De que lado a gente vai ficar? A Bíblia declara, a gente não pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve a Satanás. Se você está no meio do muro, tipo, eu amo a Jesus, mas eu faço as minhas coisas, como essas coisas que eu acabei de falar, você está em cima do muro. E o muro já é de Satanás. O muro é dele. Então a gente precisa entregar tudo para Deus. Tudo para Jesus, fazer tudo o que ele pede, não metade, porque a metade já é de Satanás. Então, gente, mude de vida, abra os seus olhos, busque mais o Senhor Jesus em oração, pede discernimento a Ele, pede sabedoria, Senhor, me ajude. Se eu estou no caminho errado, fazendo as coisas erradas, me ajude, me mostre o caminho. E aí peça isso todo dia, a todo momento, toda hora, e você vai ver as coisas mudando na sua vida. Então é mais um estudo que eu trouxe aqui para abrir os nossos olhos. Que Deus os abençoe. Que Deus possa abrir as nossas mentes, os nossos corações todos os dias. Em nome de Jesus, fique na paz de Jesus.